como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Outra vez, como os loucos da saída 6. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas que estão ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre, e eu me chamo Álvaro Silva. Estamos aqui, para falar do nosso Vascão. E o Vascão, o nosso R10 Score, entrou nas quadras hoje, agora há pouco, no ginásio de São Januário. Deu Vascão, o Vascão venceu aí a equipe do Brasília. Já já eu vou falar disso, por isso que eu entrei mais animado aqui. Um ótimo domingo para todos vocês, um ótimo almoço em família, tudo de bom, casaca no coração de cada um, que Deus abençoe as nossas vidas nesse domingão, nessa semana que se inicia. E é sempre um prazer, né, estar aqui para falar do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, que não entra em campo, né, essa semana aí, não entrou, né, por conta da data FIFA, que é muito chata, né, gente, vamos ser sinceros. Essa data FIFA, desculpa do palavreado, enche o saco, né? Só serve para tirar jogadores dos clubes, para o jogador se lesionar, para tirar o ritmo do campeonato, para acabar com a audiência da televisão, né? E para inflar ali os patrocinadores que patrocinam as seleções. É só para isso, né? Porque se a gente fosse parar para analisar, já pegando o gancho, na minha opinião, já que é para ter data FIFA, fica essa chatice de eliminatórias durante 4 anos aí de cartas marcadas. Tá dando tudo errado, o técnico pode chegar lá, fazer uma limpa, montar outra seleção de novo, que ele tem chance de classificar, não é igual um clube, que é aquele time até o final do campeonato e acabou, que tem a janela de transferência. Aí ficam enchendo o saco da gente com 4 anos de eliminatórias, essa chatice, aí desvaloriza a Copa América, desvaloriza a Copa das Confederações. E sabe o que acontece, galera? A própria FIFA, não sei se vocês estão reparando isso, a própria FIFA não organiza como antigamente, porque antigamente o Brasil era uma potência no futebol mundial, a gente ainda é. Só que devido a esse jejum de 20 anos sem ganhar nenhum título aí de Copa do Mundo, a gente deu uma estagnada. O que acontece? Hoje o dirigente da FIFA não é brasileiro, é europeu. Então a tendência é o cara puxar a sardinha para as seleções da Europa. Não é à toa que a gente vê aí a Itália com 4 títulos, a Alemanha com 4 títulos, a França agora conquistando mais um, entendeu? Então assim, por que a FIFA não faz amistosos nessa data FIFA com seleções realmente de calibre? Uma Argentina e Espanha, um Brasil e Inglaterra, um Uruguai aí e França. Por que não se faz amistosos desse nível? Para sim aumentar o nível de competitividade, até travei, e ter graça de assistir. Não, a FIFA não promove esse tipo de amistoso. As seleções do mundo aí peidam, tem medo de jogar contra o Brasil algum amistoso, a verdade seja essa, embora a gente não seja nada de outro mundo, a nossa seleção atualmente, eles têm medo de jogar contra a gente, nunca marcam jogo aí contra a nossa seleção, para justamente chegar numa Copa do Mundo, a gente não saber a maneira que eles jogam, um jeito ali de se portar durante uma partida. Então, na minha opinião, eu acho que a FIFA poderia mudar aí de maneira radical esse negócio de data FIFA, eliminatórias, fica essa chatice aí. Dito isso, eu nem ia falar disso. Bora lá então começar a falar do que nos interessa. Galera, nesse sabadão, rapaz, mandar até um abraço pro meu amigo senhor Ivan Tiburcio. Se é nós, tamo junto. É que é um paizão pra mim, um amigão meu aí, né? Pô, foi amigo do meu avô, amigo do meu pai, é grande amigo meu, é napolitano, torce pro Napoli da Itália, porém, todavia, entretanto, como ele mora aqui no Brasil, ele gosta muito do Cruzeiro, ele é cruzeirense. Eu tava trabalhando com ele ontem à noite ali no momento do jogo, eu secando o Cruzeiro e ele torcendo pro Cruzeiro. Fato é que o Cruzeiro acabou vencendo a partida pelo placar mínimo, magrinho, 1-0 em cima do Fortaleza, resultado importantíssimo para a Raposa. Eles conseguiram ganhar lá dentro da Arena Castelão, né, com o gol de Bruno Rodrigues. Cruzeiro, sinceramente, não vem jogando bem há muitos jogos. O segundo turno quase todo foi muito mal do Cruzeiro. O primeiro turno foi bem melhor, né? Ao contrário do Vasco, o nosso primeiro turno do Vasco aí foi muito ruim e o segundo turno bem melhor. Fato é, galera, que devido a essa situação, eu vou colocar a tabela para vocês observarem. Você já pode acompanhar a tabela. É o seguinte, eu coloquei aí, gente, só do 10º colocado em diante, até do 10º ao 20º, né? Aí é o seguinte, meus amigos, bora lá então
Eu vou falar para vocês aqui essa tabela para a gente entender como que ficou a rodada após essa vitória do Cruzeiro e o que pode vir pela frente. 10º colocado é o São Paulo, com 46 pontos. O Corinthians é o 11º, com 44 pontos. O Fortaleza é o 12º, o último time na zona de classificação para a Sul-Americana, tem 43 pontos apenas. O Internacional é o 13º, também tem 43 pontos, está abaixo do Fortaleza no critério de desempate. O 14º é o Santos, com 42 pontos. O nosso clube de regatas Vasco da Gama é o 15º colocado, com 40 pontos conquistados. E o Cruzeiro, após a vitória de ontem em cima do Fortaleza, é o 16º, deixou a zona do rebaixamento com 40 pontos somados. A equipe do Bahia agora encabeça a zona do rebaixamento. É a 17ª colocada com 38 pontos. O Goiás é o 18º com 35. O Curitiba é o 19º com 29. E o América Mineiro, já rebaixado, o Lanterna, o 20º colocado, o último colocado com 21 pontos. Agora é o seguinte, meus amigos. Vocês podem observar que o nosso Vasco tem 40 pontos, o Cruzeiro também tem 40 pontos. O Vasco está acima do Cruzeiro pelo número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Agora é o seguinte, a gente tem que secar aí a equipe do Bahia, para o Bahia não pontuar, né? No máximo aí um empate para ficar com 39, mas o ideal é que o Bahia perca, né? E a gente tem que fazer a nossa parte diante do Cruzeiro, que é ganhar. Ah, mas se empatar pode ser bom. Beleza, galera. Só que assim, pra gente que é vascaíno, pra gente começar a aprender a ver o copo meio cheio, se o Vasco hoje tem 40 e o último time na zona de classificação da Sul-Americana, que é o Fortaleza, tem 43, a gente tem que pensar em fazer 43 para brigar ali pela Sul-Americana e automaticamente, óbvio, sair do rebaixamento. Não pensar pequeno em fazer um ponto diante de um Cruzeiro frágil, jogando sem o seu torcedor, né, para fazer 41 e ficar estagnado ali em relação ao Cruzeiro. Só que a gente não pode pensar que o nosso campeonato é só contra o Cruzeiro, é contra o Bahia, é contra o Santos, é contra o Inter e também contra o Fortaleza, porque não? É sim, porque são só 3 pontos que separam, né, o nosso clube desses clubes aí. Dito isso, olha aqui pro Álvaro Silva, tete a tete. Galera, calma, não vou ficar aqui com a minha carocha aqui pra vocês agora de novo, não. Vou colocar uma outra arte na tela pra vocês, pra gente acompanhar. Tem 4 partidas aí que eu vou trazer pra vocês agora, que são partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro. Então, segue a arte na tela, como vocês já podem acompanhar. É o seguinte, meus amigos, a partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, atrasada entre Fortaleza e Botafogo, será realizada nessa próxima quinta-feira, dia 23 de novembro, às 7 horas na Arena Castelão. Então, Fortaleza recebe o Botafogo. Vamos torcer para o Botafogo vencer do Fortaleza aí, para eles continuarem estacionados no 43 ali, para eles não se distanciarem do bloco ao qual o nosso Vasco se encontra, né? E também não seria ruim se o Botafogo ganhasse, não, que eu acho que seria legal para o futebol carioca se caso o Botafogo viesse a ganhar esse título aí, embora, né, eu queira que o Bragantino ganhe esse título. É o seguinte, galera, a partida válida agora pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, atrasada também, né? É o Mulambo da Gávea, o Flamengo, que enfrenta o Red Bull Bragantino, né? A partida será realizada nessa próxima quinta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, tá, gente? Então, quinta-feira, dia 23 de novembro, 9h30 da noite, no Maracanã, Flamengo Red Bull Bragantino. Esse jogo não interfere em rigorosamente nada para o nosso Vasco. Partida válida agora. A gola foi bom, Cebolinha aí, ó. Partida válida agora pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e São Paulo, também no Maracanã. Esse jogo vai acontecer na quarta-feira, antes do jogo do Flamengo, que é na quinta, né? Engraçado que quando é para eles jogarem, dá para o Flamengo e o Fluminense jogar um dia após o outro lá no Maracanã. Quando é para o Vasco, tem que ficar um mês no Maracanã fechado, e quando chega na hora, aí inventam desculpa que não dá para o Vasco jogar lá. É brincadeira. Enfim, Fluminense e São Paulo, quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, dia 22. E aí, Cruzeiro e Vasco, né, que é válida pela 33ª rodada, quarta-feira também, dia 22, lá no Mineirão, 7 horas da noite. Então, dessas partidas aí, o ideal, né, seria que o Fluminensezinho vencesse o São Paulo, né? Acreditem se quiser, seria até legal se vencesse, sim, pra gente se manter vivo nessa briga pela Sul-Americana, se a gente conseguir escapar do rebaixamento até o fim do campeonato.
O nosso Vasco tem que fazer a parte dele, ganhar do Cruzeiro, mas não seria o fim do mundo, né, o apocalipse, se a gente empatasse fora de casa com eles. Mas como eu já falei, a gente tem que pensar grande, tem que pensar em ganhar, que é para se livrar de vez do rebaixamento e sonhar com alguma coisa até o fim do campeonato. E o Flamengo e o Bragantino não interferem em nada na nossa tabela, na nossa competição que a gente está disputando, né? Infelizmente a gente está na parte de baixo da tabela. Não gosto de falar isso, ainda mais do Mulambo, né? Mas a gente não está na parte de cima da tabela. Dito isso, é o seguinte, eu vou colocar uma outra arte na tela para vocês já estão observando aí, eu troquei. É o seguinte, gente, essa arte aí corresponde, essa sim, é a rodada completa, né? É a 35ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então, gente, como essa semana a gente ainda está em data FIFA, nós vamos ter esses 4 jogos atrasados aí, né? Atrasados aí que são da 29ª, 30ª, 32ª e 33ª rodada. E aí sim, na outra semana, né? A gente já vai começar a ter, então, jogos, né, da 35ª rodada. Na verdade, essa semana ainda, sexta-feira, tá, gente? Olha só. A rodada começa nessa próxima sexta-feira, Corinthians e Bahia. Isso mesmo, sexta-feira, 9h30 da noite, Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Então, para nós, o ideal aí, já que o Corinthians já escapou praticamente do rebaixamento, já tem 44 pontos, é muito difícil o Corinthians correr algum risco de rebaixamento agora. É torcer aí pro Corinthians acabar de ganhar do Bahia, afundar de vez o Bahia, né? Porque aí a gente já ficaria tranquilo, porque o Coritiba tem apenas 29 pontos conquistados, dependendo do resultado aí da próxima rodada, já pode ser rebaixado matematicamente. E o Bahia, né? Se o Bahia perder, aí já ocupa as 4 vagas do rebaixamento, então seria o ideal o Corinthians vencer o Bahia. O nosso Vasco enfrenta no sábado, né, no próximo sábado, 7h30 da noite, o Atlético Paranaense, lá na Liga Arena, em Paraná, em Curitiba, né, gente? O Fluminense recebe aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Curitiba no sábado, 9h da noite. Essa partida é interessante. Se o Fluminense ganha do Curitiba, praticamente vai sacramentar o rebaixamento do Coxa. O Atlético Mineiro recebe o Grêmio lá na Arena MRV em Belo Horizonte, domingo, 4h da tarde, jogaço aí, né? O Galo tá aí querendo se consolidar com uma vaga na Liberta, e o Grêmio, né, querendo se consolidar por essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro, já rebaixado, recebe o Mulambo da Gávea, domingo também, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, como vocês preferirem. O Botafogo recebe o Santos no Engenhão, domingo, 4h da tarde. Esse jogo aí a gente tem que ser botafoguense, viu, gente? Não gosto de falar isso não, mas a gente tem que ser botafoguense contra o Santos aí, torcer pro Botafogo, enfiar uma sacolada no Santos, né? E a gente, obviamente, fazer a nossa parte, pelo menos buscar um empate contra o Atlético Paranaense seria muito bom. O São Paulo enfrenta o Cuiabá, o jogo será no Morumbi, domingo, 6h30 da tarde. O Internacional recebe o Red Bull Bragantino lá na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, domingo também às 6h30 da tarde. O Fortaleza recebe o Palmeiras na Arena Castelão, domingo também às 6h30 da tarde. E o Goiás, fechando a rodada, recebe o Cruzeiro no duelo dos desesperados, né, na segunda-feira, 8h da noite. Então, gente, essa próxima rodada é a 35ª rodada. Praticamente são aí 7 jogos envolvendo aí diretamente a briga contra o rebaixamento ou por vaga na Sul-Americana. Como assim, Álvaro Silva? Bora lá então. Acompanha aí, eu vou colocar a tabela do Campeonato Brasileiro e vou colocar a rodada. Corinthians e Bahia, galera. Corinthians e Bahia tem a ver com a zona do rebaixamento e classificação com a Sul-Americana diretamente. Atlético Paranaense e Vasco tem a mesma situação. Fluminense e Curitiba. Fluminense quer se consolidar, quer ficar bem no campeonato, e o Curitiba aí praticamente é rebaixado, mas tem a ver, vai influenciar, né, dependendo do resultado, vai influenciar para as outras equipes que brigam na parte de baixo da tabela. O Botafogo e Santos é um resultado que influencia tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Dependendo do resultado, pode ser bom para quem briga pelo título ou para quem briga contra o rebaixamento ou por vaga na Sul-Americana. Essa partida de São Paulo e Cuiabá envolve também a Sul-Americana. Pode ser menor a chance do São Paulo não se classificar, mas envolve também. Internacional Red Bull Bragantino envolve o título, envolve também o rebaixamento, né? Embora tenha uma chance mínima, envolve o rebaixamento também. Aí Goiás e Palmeiras é uma partida, Fortaleza e Palmeiras é uma partida neutra.
Goiás e Cruzeiro aí é uma briga direta, uma final à parte aí de campeonato, né? Então o Cruzeiro, gente, tá tendo essa maratona. Pegou o Fortaleza ontem, vai pegar o Vasco na quarta e pega o Goiás depois aí na próxima segunda. Então seria de suma importância que a gente aí desse um nocaute no Cruzeiro, vencesse, né? Pro Cruzeiro já enfrentar o Goiás já nas cordas, né? E aí quem sabe contra o Goiás um empatezinho ali para acabar de sacramentar mesmo, né? O rebaixamento do Goiás e possivelmente do Cruzeiro. Mas enfim, o jogo é jogado e lambaria pescado, já diria o poeta. Bom, agora é o seguinte, antes da gente falar da vitória do nosso Vascão no basquete, vamos falar da patrocinadora oficial do nosso Vasco, que é a Estrela Bet e parceiro oficial aqui do canal Vascaíno desde sempre. Segue a vinheta então. Eu não sou o Silvio Santos, mas eu tô falando. Olha o aviãozinho! Venha se divertir no Aviator da Estrela Bet. Tô te esperando, hein? É isso aí, não fique de fora dessa. Faz o seu cadastro, estou deixando o link fixado aqui na descrição do vídeo. Estrela Bet Partners /Vascaíno desde sempre. Você clica nesse link, faz o seu cadastro e já tem chance de começar a ganhar. Se você, no seu primeiro depósito, a Estrela Bet está dobrando o valor que você depositar acima de R$20. Colocar 20 vira 40, 30 vira 60 e assim por diante. Então corre lá, não deixe de ter chances de ganhar com uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil, a Estrela Bet. Agora virando a chavinha, vamos mudar de assunto, já falamos bastante de tabela, de campeonato. É o seguinte, galera. Como eu comecei o nosso vídeo falando, o nosso R10 Score Vasco da Gama venceu na manhã de hoje no ginásio de São Januário a equipe do Brasília pelo placar de 74-59. Meus parabéns aos atletas do nosso basquete, meu parabéns aí ao nosso treinador, que agora me fugiu o nome dele, eu peço até, o Léo Figueiró, isso aí, pedi perdão para você, mas lembrei. Parabéns ao nosso treinador Léo Figueiró. Parabéns aos nossos atletas, aos nossos jogadores aí que estão jogando muito bem, estão representando a camisa do Vasco. É bem verdade que o Brasília é o lanterna do campeonato, mas uma boa temporada de uma equipe em qualquer esporte, né, ela exige sim pontos, né, inclusive você não pode deixar de fazer pontos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, que é justamente isso que vai separar no final do campeonato quem briga por alguma coisa positiva ou negativa, ou para quem não briga por nada. Então a gente não pode desperdiçar ponto. É sim de suma importância, o Vasco alcança sua 6ª vitória aí na competição do Novo Basquete Brasil Caixa, temporada 2023-2024. Então assim, eu estou muito feliz, né? O nosso ginásio de São Januário hoje recebeu aí quase 600 torcedores, não é ali igual o nosso Caldeirão que pega aí 20 mil, pegava 40 mil no passado, mas a gente tem que entender que é diferente, é outro esporte, é outra magnitude, o investimento é menor, é um início de trabalho e a gente conseguiu aí no domingão de manhã colocar quase 600 torcedores do nosso Vasco torcendo, né? Essa partida teve transmissão do Vasco pela CRVG TV, meus parabéns também ao clube associativo do nosso Vasco, que detém aí os direitos da CRVG TV, que estão fazendo um ótimo trabalho ali com o nosso comentarista Mingão, aí, jogador de basquete, o cara sabe tudo de basquete, então eu estou muito feliz aí com a vitória do nosso Vasco. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, vejam aí o jovem Riquelme, né, gente? O jovem Riquelme puxando o grito de casaca, né? Ali com a galera, ali com os jogadores e os torcedores. Também vejam depois aí todos os atletas, né? Todo mundo no ginásio puxando casaca e comemorando após o término da partida. Show de bola, né? É isso aí. Meus parabéns então ao nosso R10 Score Vasco da Gama, que alcançou mais essa vitória. Agora vamos virar a chavinha, galera. É o seguinte, o estado da Paraíba terá aí um presente. Que presente, Álvaro Silva? Gente, a rede de lojas, a franquia de rede de lojas Gigante da Colina do nosso Vascão abrirá uma loja
no estado da Paraíba, como você já pode acompanhar essa arte na tela, né? A própria Gigante da Colina fez essa postagem no dia de ontem, ali à tarde, pro início da noite. Então meus parabéns aí a todos os moradores aí do estado da Paraíba, que terá aí uma loja da Gigante da Colina. Na verdade, uma é pouco, tem que ter mais. Tem em vários lugares do Nordeste aí, Manaus, Pará, enfim, vários lugares aí merecendo, precisando para ontem, né? Lojas no plural da Gigante da Colina. Dito isso, vamos virar a chavinha, vamos falar agora um pouquinho da partida entre Cruzeiro e Vasco da Gama, né, gente? É o seguinte, o Cruzeiro, como eu falei para vocês mas agora há pouco, venceu o Fortaleza, só que dentro dessa situação, o Cruzeiro pode vir a campo para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, com 3 desfalques, tá, gente? Isso mesmo, Matheus Vital saiu sentindo a posterior do seu braço, é dúvida para a partida contra o Vasco. O Nicão, que também sentiu, que também teve problema ali de lesão, e o Lucas Silva. Então esses 3 atletas são dúvida, né, para enfrentar o Vasco da Gama na próxima quarta-feira no Mineirão. Já pelo lado do Vasco da Gama, nós temos de volta aí Marlon Gomes, o nosso meio-campista, cria da nossa base, e o zagueiro argentino Manuel Capaz, que foi contratado a peso de ouro no início da temporada, não conseguiu se firmar como titular da equipe, vinha numa crescente com o time, vinha entrando, vinha participando bem dos jogos, teve uma lesão, está de volta aí à disposição do treinador Ramon Dias para essa partida, né, galera? Como eu já falei, essa partida será de portões fechados, como vocês podem ver, o Mineirão vai estar dessa forma aí na próxima quarta-feira, com a exceção que haverá jogadores ali dentro do campo, mas a arquibancada totalmente vazia, o Cruzeiro que recebeu uma punição do STJD, que eu acho que ficou barata, sim. Eu acho que numa situação dessa de pancadaria dentro de campo generalizada, eu acho que pelo menos 3, 4, 5 pontos aí, pelo menos, deveria ser tirado tanto do Cruzeiro e um pouco também do Coritiba, que mas não foi o Coritiba que iniciou a confusão, não importa, mas participaram e mantiveram a confusão durante um bom tempo. Tudo bem que eles foram defender os seus atletas, mas a pancadaria continuou, mesmo depois dos seus atletas já terem saído. Então acho que deveria ter uma punição mais pesada, mas enfim, isso pode ser um favor aí preponderante, né, a favor do nosso Vasco. O Búfalo Rossi e Guilherme Medel também podem ser confirmados para essa partida. O Guilherme Medel sim confirmado, levou seu cartão amarelo na seleção do Chile, já deve estar de volta ao Brasil, se não voltou, vai chegar nas próximas horas ao Brasil para ir para esse jogo na próxima quarta-feira. E o Búfalo Rossi, a gente vive a expectativa dele voltar a ser titular, mas se ele entrar na segunda etapa, também vem entrando muito bem, né, gente? Aí, como eu já falei para vocês, é de suma importância a gente vencer o Cruzeiro. Por quê, galera? Se a gente vence o Cruzeiro, hoje o Vasco tem aí 2 pontos, tem 5 pontos de diferença para o Goiás a mais. Então se o Goiás perde e o Vasco ganha, galera, sabe o que vai acontecer? O Vasco vai abrir 8 pontos para o Goiás, só que por outro lado o Goiás enfrenta o Cruzeiro. Então seria interessante o Cruzeiro e o Goiás empatarem e o Vasco ganhar do Cruzeiro. Porque aí o Vasco vai abrir 7 pontos aí. No caso, o Vasco vai abrir 7 pontos do Goiás e vai abrir 3 pontos aí do Cruzeiro, né, gente? Então, dito isso, né, é o seguinte, agora vamos falar da Copa do Brasil. Vamos virar a chavinha, mudar um pouco de assunto. Ontem aí aconteceu aí o primeiro sorteio da Copa do Brasil. O nosso Vasco da Gama está no pote A, né, devido ao ranking ali da CBF. Nosso Vasco entrou na última vaguinha ali, mas entrou no pote A. E é o seguinte, né, gente? No nosso pote tá aí, que encabeçando é o Corinthians, o Fortaleza, o América Mineiro, o Internacional, o Bahia, o Atlético Goianiense, o Cruzeiro, o Cuiabá, o Coritiba e o Vasco. Essas são as equipes do pote A. Quem a gente pode enfrentar, galera? São as equipes do pote E, que são as equipes as quais vocês já podem ver na tela, do pote E, que são elas o Asa, de Arapiraca, de Alagoas, tem o Real Noroeste do Espírito Santo, pode ser aí o União Rondônia do Mato Grosso, o Motoclube, o Maringá do Paraná, Souza, né? Também tem o Fluminense do Piauí, tem o Águia de Marabá, o Cianorte ou o Operário. Então qualquer uma dessas equipes pode ser o primeiro adversário do Vasco aí na primeira fase da Copa do Brasil, a qual o nosso Vascão está aí no pote A. Pronto, já falei isso daí, vamos virar a chavinha, vamos mudar os ares, falar só um pouquinho agora da administração do nosso clube, né? Todo dia eu vim trazendo um pouquinho aí para manter vocês informados. O Pedrinho, como você já sabe, foi eleito presidente do Vasco, já vem se reunindo, vem fazendo ali já um trabalho de transição, já aí para ir antecipando, né, para quando chegar ali a hora certa de assumir a presidência, para ele já estar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso clube. Diante disso, né, gente, o Pedrinho passou a semana inteira se reunindo aí
com dirigentes da SAF, com dirigentes do associativo, com seus parceiros, com parceiros comerciais, com parceiros da sua própria chapa política dentro do Vasco, né? Enfim, dentro dessa situação, o Pedrinho, galera, ainda não teve, tá? Ainda não teve, isso é notícia do Vasco da Gama, não sei se é verdade, tá? Pedrinho até o momento não teve acesso ao tão famoso, famigerado aí contrato da SAF do Vasco, né? O contrato que o Vasco tem com a 777 Partners, tá, gente? Até o momento, então, a informação que a gente tem é que o Pedrinho não teve acesso ainda a esse contrato. Eu vou dar meu parecer em relação a isso. Eu sou a favor de abrir o contrato, sim, porém, todavia, entretanto, não arreganhar todo o contrato, até mesmo porque a lei não deixa. Como assim, Álvaro Silva? Gente, tem cláusulas, não só nesse contrato, mas qualquer contrato de uma empresa, tá? Seja do ramo esportivo ou não, tem cláusulas ali que todos os interessados podem saber, mas tem cláusulas ali que só interessam, só competem aos donos, no caso, as duas empresas ali que estão firmando esse contrato, ou mais, dependendo da maneira que for desenhada a situação. Só que independentemente disso, com certeza vão haver cláusulas ali de confidencialidade, com certeza. Eu não estou passando pano para a 777 não, porque eu não gostei da maneira que a 777 entrou no nosso Vasco, através de quem eles entraram também, que é a galera do Salgado, do Brant, essa turma aí. Só que eu não estou aqui para falar disso. Concordo sim que o Pedrinho olhe esse contrato, ele como presidente do Clube Associativo do Vasco, que tem 30% dos direitos da SAF, ele tem direito de olhar esse contrato, né? Lembrando que o primeiro contrato foi assinado por um presidente do Vasco da Gama, né? Então, assim, para saber se o Vasco está sendo lesado ou não, aí sim, se o nosso Vasco estiver sendo lesado, se tiver falcatrua, se tiver contrato amarrado ali para não sei quantos anos na frente para a gente ficar aí tomando prejuízo, aí sim o Pedrinho tem que botar a cara, tem que vir a público, tem que bater de frente, tem que brigar para mudar essa situação. Do contrário, olhou o contrato, tá tudo dentro ali dos parâmetros legais, tá tudo normal, vamos torcer para que sim, vida que segue. A vida seguiu, as coisas continuaram, né, gente? É o seguinte, o Pedrinho, ele pretende, né, tudo correu bem, digamos aí no melhor dos mundos, tudo correu bem, olhou o contrato, tá tudo certinho, não tem nada de nenhum bicho sete cabeça, né? Pontuou alguma coisa ali, pontuou alguma coisa aqui, resolveu isso, resolveu aquilo, ok. Próximo passo, o que o Pedrinho quer fazer, gente? Saiu uma notícia hoje que o Pedrinho quer sim estar alinhado, andar lado a lado com a SAF do Vasco, quer ter proximidade com a SAF do nosso clube, para com isso ter poder de decisão. Ou seja, o Pedrinho já está sinalizando que quer ter voz nas decisões que envolvem o futebol do Vasco da Gama. Ou seja, aquela falácia do Jorge Salgado, mas agora já foi vendido, do Osório, já foi vendido, é a SAF, a gente não... Não, é mentira, a gente tem 30% e 30% é muita coisa, gente, é muita coisa para uma SAF aí de mais de 2 bilhões de reais, é como se o Vasco tivesse aí algo em torno de 600 milhões de reais aí investidos nessa SAF, é como se fosse isso, tá, gente, falando de negócio. Então, o Vasco tem direito sim de ter voz, tem direito sim de ter proximidade, tem direito a fazer muita coisa. E vou reiterar, se o Pedrinho conseguir patrocinadores, conseguir parceiros, investidores para injetar dinheiro no futebol do Vasco da Gama, é burrice da 777 Partners não ser parceira da diretoria do Vasco. E ao mesmo tempo, se a diretoria do Vasco, se o Pedrinho perceber que a 777 está jogando limpo para com o Vasco, não tem nada errado, não tem nenhuma falcatrua nesse contrato, é burrice também do associativo não se unir à SAF, porque aí os dois juntos vão se fazer muito mais forte. A gente vai ter um Vasco muito mais forte. A gente vai ter duas frentes aí arrecadando recursos, arrecadando dinheiro, né? Então, se o Pedrinho conseguir aí sei lá, um exemplo, tá, gente? Uma hipótese, viu? Uma eventual parceria no futuro aí com a Crefisa, patrocinadora master, né? Aquele dinheiro pesado entrando e coisa e tal. Ou, de repente, uma parceria com a XP Investimento, com uma outra marca aí, braba, uma marca aí, de repente, de supermercados, enfim. E bota um dinheiro pesado no futebol do Vasco da Gama,
esse dinheiro vai passar ali pela administração da SAF do Vasco, que vão integrar uma coisa na outra, que vai levar para o scout, que vai levar para o diretor de futebol, que vai levar para o técnico, que vão começar a buscar jogadores. Então o Vasco vai estar envolvido diretamente, o nosso associativo, nessa situação. Agora, se o associativo não tiver dinheiro para nada, não tiver representatividade, se o nosso presidente não bater de frente, não exercer o seu direito de voz, representando o sócio torcedor do Vasco da Gama, a SAF vai fazer o que quiser, porque aí eles vão se achar realmente donos do Vasco. Agora, se o Pedrinho realmente tiver essa representatividade que ele está dizendo que vai ter, se ele for lá bater de frente com alguma coisa que tiver errado eventualmente, mas se ele for lá também e abraçar algum projeto certo que a SAF estiver fazendo e trouxer parceiros para o Vasco, a gente tem tudo, para decolar aí no ano de 2024, com as contas já aí mais refrescadas. Obviamente, o Vasco ainda devendo, mas as contas mais refrescadas, o RCE ali andando certinho. Se a gente estiver em dia com todos os atletas, os clubes que a gente comprou, esses atletas, tiver tudo ok, as parcelas, né, as quitações, tudo certinho, a gente pode começar a pensar em voar mais alto. Aí dá para aumentar a multa rescisória da garotada da base, aí dá para fazer investimento pontual no elenco principal do nosso futebol, trazer um camisa 10, trazer 1 ou 2 atacantes, trazer 2 jogadores de lado, trazer de repente 2 zagueiros, laterais. Dá para fazer aí um timaço sim para brigar ali, com certeza, obviamente, pelo Carioquinha, dá para brigar por Copa do Brasil, dá para sonhar de repente com uma Sul-Americana, ou por que não uma Libertadores aí. Mas tudo isso vai passar pela administração do Pedrinho. Se deixar na mão da 777, a gente já viu, a 777 bota um monte de mulambo lá dentro do Vasco, a 777 espera a vaca quase ir pro brejo para querer contratar algum jogador, a 777 compra jogador dos times aí, demora um tempão para pagar, porque os times precisam ir na FIFA para a 777 executar o pagamento. Então, se a gente deixar o nosso Vasco só na mão da 777, eles vão ficar aqui só sugando o nosso dinheiro, os nossos ativos, vendendo a garotada da base e enganando a gente, o torcedor, e levando para a barriga. Agora, se a gente tiver uma diretoria, igual o Pedrinho está falando, que ele quer andar junto e quer ter voz de decisão, poder de decisão dentro do Vasco, junto com o CEO da 777, a gente tem tudo para se dar bem. Falando em CEO da 777, a gente não sabe se o Lúcio Barbosa vai permanecer para 2024 ou se ele vai ser aí, no caso, tirado para ser colocado uma outra pessoa à frente da pasta. Vale lembrar que a 777 lá atrás procurou o Pedrinho para exercer essa função. Ele não aceitou porque ele já ia vir candidato a presidente do Vasco. Seria bacana se a gente coloca um cara tipo um Juninho Pernambucano aí como CEO da nossa SAF, um cara vascaíno, identificado, entende de futebol, tem parcerias com o Lyon da França, com outros clubes europeus, tem curso aí na UEFA, na CBF, então seria bem bacana, né, se a gente tivesse, por exemplo, um CEO da nossa SAF aí como o Juninho Pernambucano. Mas por outro lado, se mantiverem também o Lúcio Barbosa, eu até o momento não tenho nada para falar dele, só queria um pouco mais de representatividade, queria um cara que batesse um pouco mais na mesa. Se fosse para pegar aí um lado positivo, não me xinguem, tá, gente? Para pegar um lado positivo do falecido Eurico Miranda, o cara que assumir como presidente do Vasco ou como CEO da SAF do Vasco, ou ambos, eles deveriam ter esse perfil aí na hora de bater de frente com a CBF, na hora de bater de frente com a arbitragem, de bater de frente com a mídia, né, na hora de dar declarações mais fortes e parar com essas declarações aí burocráticas, né, que hoje em dia é todo jogador falando a mesma coisa na beira do gramado e todo dirigente falando a mesma coisa. Querem ver um exemplo? Olha só, olha o media training. Jogador após o término da partida quando vence o jogo. Agora a gente tem que trabalhar aí o nosso elenco, ouvir o que o professor tem a falar aí na próxima semana. A gente tem uma outra partida muito importante. A gente sabe que um jogo vem após o outro, cada vitória para nós é muito importante nessa reta final. A gente busca trabalhar bastante, a gente se empenha muito. E agora então é descansar aí e ver o que o professor tem a falar para a próxima partida. Essa aí é a faláciazinha do jogador burocrático, a coisa chata de ver do cara falando, que é mais do mesmo, ele fala tudo e não diz nada. Né? Aí vamos pegar um dirigente falando mais do mesmo. A gente busca aí parceiros, né? A gente está trabalhando com uma metodologia moderna de trabalho. Nós temos aí vários parceiros hoje à frente do nosso clube. Nós temos muitos projetos que a gente colocou em andamento, né? A gente espera aí no futuro próximo colocar o nosso Vasco no seu devido lugar. A gente quer sim voltar a ser gigante, a disputar competições. Então quer dizer, esse tipo de coisa a gente está cansado de ouvir. A gente quer ver um dirigente que chegue lá e fala assim: ô fulano, o que você acha? Não, aí ele bate na mesa e fala: não, eu acho não. O Vasco é gigante, você me desculpa, mas eu não acho não, eu tenho certeza
Tá? Então, quando forem falar do Vasco, respeitem o Vasco. Aqui no Vasco não vai ser bagunça. Aqui no Vasco. Então, eu acho que falta isso no Vasco. Faltam jogadores que falam ali de maneira mais firme, dê o papo reto na câmera. Falta também um CEO ou um presidente ali do Vasco que fale também mais firme ali com a CBF, que chegue lá, aqui CBF, eu vim protocolar aqui minha reclamaçãozinha, meu pedido aqui, tá tudo enumerado aqui, eu não vou mais aceitar isso, tá? Burrei, tchau. Não, a gente não precisa disso, a gente precisa de um cara que chegue na CBF e fale assim, olha só, o Vasco não vai entrar em campo, não vai entrar em campo, nós vamos entrar com processo contra vocês, isso está errado, o estatuto não diz isso, a regra do campeonato não é essa, isso aqui, entendeu? Tem que ser assim, a gente precisa de um cara desse jeito. Então, dito isso, né, vamos torcer para que o Pedrinho consiga essa proximidade com a SAF do Vasco, vamos torcer para que assim que ele conseguir analisar esse contrato juntamente com a equipe, com o jurídico dele, para que não tenha nada de cabeludo, de nebuloso lá dentro, lá, não tenha nada sinistro lá, nem um monstro do pântano dentro daquele contrato, né? Para que tudo dê certo aí no ano de 2024. Então eu vou ficar por aqui e tamo junto. Bom feriado para todos vocês, ótimo domingo e um casaca no coração de cada um. Valeu, galera. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!